Jesus, ao contemplar tua vida, me deixo interpelar pelo teu jeito de ser. Jesus, ensinai-nos a contemplar a tua vida. Ensinai-nos a enxergar-te nas coisas no dia a dia. Aí está o grande desafio do cristão: ter a capacidade de enxergar e contemplar a tua presença. Amém. Eu quero ser bem mais do que já sou, Jesus, teu jeito. Estamos seguindo o Evangelho de Mateus. Hoje iremos rezar o Evangelho, o capítulo 10. E assim, no capítulo 10, versículo 16 a 23, ele nos diz: Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos, quando vos entregarem. Não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje encontramos Jesus, parece que bastante realista, quando ele vai falar da missão e dos desafios que acompanham a missão. Hoje, nós vemos Jesus falando para ter muitos cuidados, que não nos espantemos quando vermos o que vai acontecer, mas que mantenhamos firmes o foco da nossa missão. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. E quando chegar a perseguição, não se preocupem. Vamos para outro lugar. O importante é continuar firmes com o anúncio do Evangelho. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso me faz lembrar de uma fala do Papa Francisco, quando ele falava à Cúria Romana, em que ele dizia: nós, cristãos, não temos a última palavra. Nós não somos a única palavra a ser ouvida no mundo atual. Nós não estamos no tempo da cristandade, que quando o Papa dizia uma coisa ou a Igreja dizia uma coisa, era obedecida. É isso que o Papa está dizendo. Nós estamos no tempo em que as pessoas são livres para escolher, para aderir e para fazer parte do plano amoroso de Deus, da sua igreja ou não. Mas sejamos atentos, prudentes, simples. Anunciemos o Evangelho com amor e com alegria. Anunciaremos por causa de Jesus Cristo. Sofreremos todas as perseguições por causa de Jesus Cristo. Deveremos dar testemunho por causa de Jesus Cristo. Mesmo diante de uma realidade tão triste, tão difícil como ele coloca no Evangelho,
continuaremos firmes por causa de Jesus Cristo. Mesmo quando formos odiados, permaneceremos firmes por causa de Jesus Cristo, por causa do seu nome. E quem perseverar até o fim será salvo. Aí está, irmãos e irmãs, a realidade da missão e do desafio. Por isso é preciso sempre termos a capacidade de onde estivermos, sermos presença do Evangelho, com ou sem perseguição. Ajudarmos as pessoas a compreender e a encontrar o rosto de Cristo diante de nós, nas coisas, no mundo que vivemos. Muitas vezes nós temos uma dificuldade tremenda de uma relação mais íntima, silenciosa e profunda com Cristo. E por isso, muitas vezes, não suportamos as perseguições, as incompreensões, que hora ou outra chegará. Peçamos ao Senhor, então, essa paz de saber viver com tranquilidade também os momentos de perseguições. Porque o central, o importante, é anunciar o Evangelho. Como que você tem anunciado o Evangelho? Como que você se sente dentro desse projeto de amor de Deus? Se alguém te pergunta hoje na rua quem é Jesus para você, o que é que você vai responder? O que significa o reino de Deus para você? O que você vai responder? O que significa testemunhar Jesus Cristo e o seu nome? Mas mais importante do que responder a outra pessoa isso, é responder a você mesmo. Ou você será capaz de responder o porquê você está no caminho do Senhor, ou então você não terá condições de, na hora da perseguição, permanecer de pé. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que nos envia em missão. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Respirar, silenciar, se entregar na intimidade, em sintonia, sem explicar nem entender, apenas experimentar, viver. Meditar e contemplar, festejar, fazer silêncio, ficar em paz, pra fé florir e Deus falar. Basta apenas esperar, rezar. Ser orante, caminhante, perseverante na fé, paciente, coerente com os planos de Deus. Os planos de Deus, de Deus.
os planos de Deus.